Como você pode perceber, eu não estou em casa hoje, e é por isso que não entrou vídeo aqui no canal na quinta-feira e na sexta. Eu tive que viajar, eu tive que resolver umas coisas em Sevilha, aqui na Espanha, e na verdade acabei prolongando mais. A ideia era ir num dia e voltar no outro, mas foi tão cansativo a ida que resolvi prolongar um pouquinho, parei em Granada, então esse vídeo aqui vai entrar no sábado. Não pretendi gravar vídeo na viagem, porque pra mim é complicado fazer isso, né, porque eu tenho que pesquisar, eu tenho que ler muito para poder preparar os vídeos, mas como é um assunto que eu já pesquisei muito anteriormente, eu vou dividir com vocês minha experiência com isso aqui, então resolvi falar um pouquinho sobre a lei que foi aprovada agora no Brasil, que autoriza o ensino domiciliar, ou seja, agora será permitido no Brasil que pais eduquem seus filhos em casa. Antes era proibido, antes inclusive tinha rolo aí, tinha pai que estava sendo ameaçado de perder filhos, de ser preso, porque o negócio não podia no Brasil. Eu sei que esse vídeo aqui vai chocar algumas pessoas em relação à posição que eu tinha sobre esse assunto, que eu tenho sobre esse assunto ainda, mas eu quero dividir com vocês aqui nossa experiência ou nossa ideia em relação ao ensino domiciliar. Mas antes disso, já curta esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário um bom dia, como está por aí, e também se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de vídeos novos. Também confira porque foi lançado agora na Amazon, na série Leituras Rápidas, foi lançado meu novo texto chamado Bolsonaro e o Fascismo, no qual eu tento expor aqui por que muita gente chama o Bolsonaro de fascista e se é possível fazer essa relação com base nas teorias, nas definições existentes sobre fascismo. Então confira, o link estará aqui na descrição desse vídeo. Então, o que diz essa lei nova aí sobre ensino domiciliar? Eu vou ler aqui para vocês, tá no portal G1, o que diz o projeto. Então diz o seguinte: para optar por essa modalidade de ensinar os filhos em casa, os responsáveis deverão formalizar a escolha junto a instituições de ensino credenciadas, fazer matrícula anual do estudante e apresentar os seguintes documentos: comprovação de escolaridade de nível superior ou educação profissional tecnológica, ou seja, os pais têm que ter uma formação superior que, de certo modo, daria algum tipo de competência para ensinar o filho, Geralmente, outros países pedem que os pais tenham licenciatura, ou sejam professores. Daí prossegue aqui: certidões criminais da Justiça Federal e Estadual ou Distrital dos pais e responsáveis, relatórios trimestrais com relação de atividades pedagógicas realizadas no período, acompanhamento com o docente tutor da instituição em que a criança estiver matriculada e que sejam realizados encontros semestrais com o estudante e os responsáveis, avaliações anuais de aprendizagem, avaliação semestral do progresso do estudante com deficiência ou transtorno de desenvolvimento. Então, assim, na verdade, pela lei, pelo menos, não será um oba-oba, assim, na teoria, pelo menos, na ideia do negócio, não será um oba-oba e os pais, os alunos serão acompanhados por uma instituição de ensino que vai, de certo modo, assegurar que a criança está tendo uma formação, está tendo um ensino. Isso aqui está de acordo com outros países que fazem isso. Por exemplo, a França é um local que permite homeschooling, e daí você tem que ser acompanhado também. Se eu não me engano, Portugal também tem um esquema parecido, a Itália também tem, outros países também têm esse modelo, No caso dessa lei, ela vai contemplar, nesse momento, 11 mil famílias em todo o Brasil, 11 mil famílias em todo o Brasil que estão no limbo, na verdade, em relação a isso. E aqui eu vou dividir a minha opinião sobre esse assunto, o que eu penso sobre essa questão do ensino em casa. Porque existem dois perfis, geralmente, de pais e crianças que fazem esse modelo. De um lado, você tem os porra louca ali, os riponga, sabe? Uns pais mais alternativos que acham que a escola não fornece um modelo livre de pensamento para a criança, e daí resolve adotar um outro modelo que vai permitir com que elas tenham mais autonomia. Por outro lado, tem um outro perfil que são fundamentalistas religiosos, muitas vezes, extremistas religiosos que querem fechar os seus filhos numa bolha de, num culto lá, numa seita, exagerando aqui, mas numa seita religiosa, e não querem que a criança tenha contato com o mundo, com outras crianças de outras religiões ou com outras visões que não sejam da sua religião em particular. No caso do Brasil, até onde eu saiba, uma boa parte de quem quer esse tipo de modelo, partem da alegação de que a escola no Brasil é um espaço de doutrinação comunista, é um espaço de doutrinação marxista. Então eles querem libertar as crianças dessa visão de esquerda, progressista, e geralmente tem um teor religioso também, tem um teor reacionário, conservador. Então foi uma promessa de campanha do Bolsonaro e que agora ele mexeu os pauzinhos e está cumprindo. E agora eu quero dividir com vocês aqui o que eu penso sobre esse assunto, porque assim, nós chegamos a cogitar, eu e minha esposa chegamos a cogitar em fazer não exatamente ensino doméstico, mas desescolarização. O que é isso? É simplesmente permitir com que a criança aprenda naturalmente. Isso aqui tem uma vertente de pesquisadores que trabalham com essa noção de aprendizado natural, que é simplesmente deixar com que a criança desenvolva seus talentos e seu conhecimento com base no seu próprio interesse. Porque
O cérebro humano, gente, o nosso cérebro é uma máquina de aprendizado. E a criança é uma esponja. Então, assim, a criança tem uma predisposição de investigar, de procurar, de pesquisar. E na minha compreensão, o que deveria ser a escola do século XXI seria um local para estimular pensamento crítico das pessoas, dos alunos, ou seja, estimular a capacidade de avaliação, de análise, de reflexão dos alunos e propiciar um espaço para que a criança tenha um prazer em aprender, para que tenha tesão de aprender, isso aqui, para que a criança tenha vontade de aprender e que ela tenha as ferramentas para que ela mesmo possa investigar, pesquisar, juntar o material e compreender o mundo. Porque assim, olha, sinceramente, eu sei que já mudou muito esse formato, eu sei que já não é bem assim a pedagogia brasileira, mas esse modelo conteudista, né, de você aprender um monte de informações, de um monte de matérias, de um monte de assuntos diferentes, e depois fazer uma prova, e ser avaliado com essa prova, e depois, sabe, passar de ano, esse modelo, para mim pelo menos, não para mim, mas para muita gente que pensa sobre esse assunto, é um modelo totalmente ultrapassado. E aqui você tem grandes pensadores de esquerda que pensaram isso, né? Por exemplo, o Foucault, né? Quando ele escreve o livro dele Vigiar e Punir, ele fala justamente isso, que o modelo da escola contemporâneo é um modelo pensado em restringir as liberdades da criança, do adolescente, para que ele se acomode num espaço delimitado, sentar na sua carteira, sentar, sabe, em fileira com os outros alunos, de modo que ele já se prepare para a fábrica, para o espaço de trabalho, para que ele se condicione ao modelo capitalista e já seja, sabe, de fato doutrinado, mas dentro de uma visão tecnocrática, de produção, de, sabe, desempenho, de nota, de ser avaliado, de ser encaixado na caixinha. É isso. Então essa é uma crítica feita pela esquerda, inclusive boa parte da pedagogia do Paulo Freire tem a ver com isso também. Para que a educação não seja encaixar as pessoas em formas de modo a reproduzir forças de opressão, mas de libertar os alunos, de modo que os alunos tenham consciência do que eles são, de qual é a sua condição e de como eles podem ultrapassar esse estágio e usar a educação como forma de libertação. Então eu entendi desse modo. A gente chegou a cogitar de fato a não pôr na escola o nosso filho e que ele pudesse ser criado livre. E daí a nossa ideia naquele momento, né, quando, logo após ele nascer e daí nos primeiros anos, era de, a gente estava na estrada, a gente estava viajando na estrada, era de viajar, continuar viajando com a criança e ele fosse descobrindo o mundo, fosse descobrindo as coisas, conversando com as pessoas, aprendendo idiomas, fosse, sabe, tendo contato com a realidade e assim ele fosse descobrindo as coisas. Vamos supor que em algum momento ele se interessasse pela cultura grega, pelos gregos. A gente iria para a Grécia, passaria lá uns meses na Grécia e aí ele teria contato com a cultura local, ele veria as ruínas, ele iria lá ver um moleiro preparando um jarro grego, uma cratera grega. A gente faria uma formação educacional que fosse imersiva, né, que fosse de contato real com as coisas e não apenas de avaliar e dar nota depois, com base naquilo que ele decorou, naquilo que ele foi forçado a aprender. A questão é que quando ele chegou aos 4 anos, aí o bicho pegou. Aí o bicho pegou em vários sentidos, na verdade, né? Primeiro que estava muito difícil para eu conseguir trabalhar com a criança o tempo todo, querendo atenção, e natural isso, e depois porque a gente sentiu que ele precisava de relações duradouras. Porque assim, a gente viajava, mudava para uma cidade, ele criava lá um círculo de amiguinhos, brincava com seus amiguinhos, aprendia o idioma. Naquela época, né, com 4 anos ele falava já português, inglês, ele estava falando bem italiano já. Então assim, ele tinha um círculo de amiguinhos que ele brincava quando a gente estava viajando, mas quando a gente ia embora, esses laços eram cortados. Então a gente sentiu em algum momento que ele precisava de laços mais duradouros, que ele precisava de crianças que formassem mesmo uma questão de identidade para ele, que ele crescesse com essas crianças, que ele conhecesse, sabe, uma comunidade, não apenas a família nossa, todos os meses se mudando para outro lugar. O fato é que a gente chegou a pesquisar alguns modelos alternativos de educação, né, que não fosse esse modelo mais rigoroso, sala de aula, sentadinho, enfileirado na carteira. A gente chegou a visitar, pessoalmente, a gente foi lá para Portugal visitar a Escola da Ponte, que é uma escola de referência em Portugal, que é uma escola que tem um modelo bem diferente, mas a gente também achou bastante rigorosa a escola, porque assim, eles têm um modelo democrático, ou seja, os próprios alunos decidem algumas coisas da escola, eles fazem assembleias, e o modelo deles é de persuasão do outro, não é de, sabe, a maioria vence, mas assim, de convencer o outro que aquilo ali é o melhor. Então é bem interessante o modelo da Escola da Ponte, mas a gente achou muito rigoroso, porque de fato eles têm provas ainda, eles têm um monte de avaliações, e depois a gente foi procurar outros modelos educacionais, né, Waldorf, vamos procurar outras coisas, mas no final acabamos parando numa escola pública na Espanha mesmo, que adota um mix de pedagogias. Na verdade é como opera no mundo inteiro também. No Brasil também é um mix de pedagogias, nós tem vários modelos pedagógicos que são adotados para formar a proposta educacional brasileira. Mas, onde ele vai agora, quando ele era menorzinho tinha uma proposta mais Montessori, mas apesar de ter provas e avaliações, não tem lição de casa, não tem certas coisas que nos incomodavam. O fato de estarmos, né, num local só, e ele indo para a escola, ele criou um grupinho de amigos, ele se inseriu nesse ambiente, ele se sente parte desse ambiente, e foi a escola que identificou o autismo dele. Então, assim, em muitos sentidos, o fato de estar indo para uma escola normal dá uma estrutura que nós não poderíamos dar. Embora eu fosse formado professor, tudo, mas
sinceramente, o grau de dedicação para isso é gigantesco. A gente foi descobrindo ao longo do caminho, né? A gente tinha um ideal na cabeça, e quando veio a realidade, veio a prática, realmente era muito mais difícil do que a gente imaginava. Então hoje, para quem tem curiosidade, ele entra na escola às 9 da manhã e ele sai às 5 da tarde. E ele sai às 5 da tarde não porque a gente queira que ele fique o dia inteiro lá, mas porque ele gosta de ficar à tarde. Porque assim, a escola vai de fato das 9 até as 2. Algumas crianças ficam para almoçar na escola. Tem um refeitório lá que é pago. Quem não pode pagar recebe uma bolsa parcial integral para poder deixar a criança lá. A gente paga, né, mas ele fica lá para almoçar e depois disso ele pode ficar até 3h30 da tarde ou até 5 da tarde com atividades, ou brincando com as crianças, ou vendo vídeos, ou dançando, ou fazendo exercícios, brincando, sabe? Então tem várias atividades à tarde e ele fica lá porque alguns amiguinhos dele também ficam, então ele quer ficar lá junto com os amigos. Ou seja, para nós que queríamos desescolarizar o nosso filho, agora ele fica das 9 até as 5 da tarde na escola. E em relação ao aprendizado, em relação ao interesse dele, o que a gente faz é quando ele sai da escola e a gente estimular que ele tenha curiosidade, que ele busque, que ele procure. Quando ele surge com alguma dúvida, a gente estimula que ele vá investigar e descobrir. Então, assim, ele tem seus interesses próprios, tem coisas que ele gosta, a gente estimula, a gente compra livros para ele, a gente ajuda meio que a orientar, né, para que ele possa investigar. E para mim isso é importante, é que ele vá atrás daquilo que o interessa, que ele corra atrás, que ele tenha as ferramentas para poder identificar essas coisas, aí eu estimulo que ele pense sobre aquele assunto. Por exemplo, né, dias atrás, a gente estava falando sobre racismo e surgiu a história, né, sabe-se lá como, surgiu a história do cara que cometeu um atentado lá em Buffalo, que invadiu um supermercado e matou as pessoas lá. Falamos de racismo, e daí o meu filho disse o seguinte, né, então, se ele matou as pessoas, ele deveria ser morto. E eu falei, por quê? Por que ele deveria ser morto? Isso vai resolver a situação? A gente começou a falar um pouco sobre ética, na verdade, né? Vamos falando sobre ética, sobre pena de morte, e fui tentando mostrar para ele que se alguém vai e mata outra pessoa, mesmo se a pessoa for um assassino, quem vai se tornar um assassino é a pessoa que matou aquela pessoa. Então, assim, foi tentando estimular um pouco o pensamento nele para ver para onde isso levava, né? Qual conclusão ele chegava. E esse é um exercício muito interessante, de ir jogando as perguntas para ele, de estimulando com que ele faça as conexões e ele mesmo chegue a alguma conclusão depois. Então, só quis dividir com vocês hoje essa minha experiência, né? Essa proposta que nós tínhamos de não levar nosso filho para a escola, e como a gente mudou de ideia porque a realidade era muito mais dura do que a gente imaginava. De qualquer maneira, muitos países adotam esse tipo de modelo, muitos países adotam isso, inclusive muito mais liberais em sentidos assim de não ter acompanhamento. Acho que os Estados Unidos e Reino Unido não têm acompanhamento, você faz o que bem quiser, mas no caso do Brasil, embora a ideia não seja das piores para quem tenha condições de fazer isso, para quem queira fazer isso, para quem seja competente para fazer isso, né, um professor formado, por exemplo, para quem tem essa vontade, sei lá por qual razão, embora a ideia não seja das piores, na prática no Brasil isso vai ajudar grupos extremistas religiosos a doutrinar as crianças. Eles vão, entre aspas, contra a ideologia das escolas, e o que vai acontecer é justamente a ideologização radical dessas crianças no sentido religioso. Mesmo em países nos quais é permitido, é uma minoria minúscula que adota essa posição, porque realmente não é fácil. Não é fácil educar em casa uma criança. Acho que muitos pais aí tiveram essa experiência na pandemia e muitos de vocês sabem como o negócio realmente é complicado. Bem, o que vocês pensam sobre isso aí, sobre essa lei agora, né, no Brasil, que vai permitir educação doméstica? Se te parece uma boa ideia isso, e por quê? Por que sim ou por que não? Me diga no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau. Fala, turma do Henri Bugalho, da comunidade tão querida do Henri Bugalho. Eu sou o Eduardo Moreira e tenho um convite muito especial para fazer para vocês. Michael Sandel, professor de Harvard, autor dos livros Justiça, A Tirania do Mérito e vários outros sucessos editoriais que ocupam sempre o topo das listas de mais vendidos, vai estar com o ICL para uma aula exclusiva e inédita no dia 29 de maio, um domingo às 8 horas da noite. Você não pode perder essa aula que não tem replay e é gratuita. É só você se inscrever no link aqui em cima ou aqui embaixo. Se inscreve agora, chama seus amigos e amigas também. Só o ICL podia oferecer isso.